Um número, Gotino, que chama bastante atenção nesses tempos, né, nesses dias que a gente tem vivido, é a quantidade de leitos hospitalares que cada hospital tem em cada cidade, em cada estado, especialmente agora na hora de cuidar dos seus pacientes com a Covid-19. Belo Horizonte pode enfrentar problemas com o número de leitos hospitalares para pacientes com a Covid nas próximas semanas já. Então a gente conversa agora ao vivo, mais uma vez, com a Caroline Louise. Caroline. É isso mesmo, Elisa. Uma boa tarde para vocês e para todos que estão nos acompanhando. A situação é bem preocupante porque mesmo antes dessa crise do novo coronavírus, 86% dos leitos de UTI de Belo Horizonte já estavam ocupados. E também uma pesquisa, feita por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que se essa situação, essa realidade não mudar, se as pessoas não se empenharem para que haja mais leitos, tanto no município quanto no estado, vai haver um déficit de leitos hospitalares, porque nós estamos chegando bem perto da data prevista para o pico da doença, que é dia 10 de maio, aqui em Minas Gerais. Mas para a gente entender melhor sobre esse assunto, como está a situação desses leitos e também sobre os equipamentos de segurança, os equipamentos de proteção individual, qual que é a real situação dos médicos aqui em Minas Gerais, vou conversar com o médico, ele que é endocrinologista pediátrico, é o doutor Cristiano Túlio Maciel. Muito obrigada pela sua presença. Ele vai falar um pouco para a gente como que está essa situação. Bom, uma boa tarde. Como que está a situação dos leitos, então, aqui no município? Você que trabalha em um hospital do estado, fala um pouco para a gente sobre isso. Hoje nós vivemos no estado uma situação de falsa tranquilidade, uma aparente tranquilidade, justamente por causa de um bom resultado das medidas que foram tomadas em tempo hábil aqui no governo do estado. Antes do início da pandemia, ao final de 2019, início de 2020, a gente estava numa situação endêmica em que nós tínhamos em torno de 80% a 90% de taxa de ocupação nos CTIs e nos CTIs pediátricos, isso aí em torno de 70%. E aí a gente já tem uma baixa reserva de leitos em CTI e também de leitos em enfermaria em situações habituais, sendo que esse período de fim de ano é o período mais tranquilo em relação à saúde. O primeiro pico de doença sazonal que a gente enfrenta é na pediatria e ele começa no mês de março, abril, com as epidemias de doença respiratória, vírus sincicial respiratório, que não tem vacina contra ele, o influenza A e o H1N1, que nós temos a vacina da gripe, que começou a ser aplicada em março e agora também, e outras doenças como a dengue, por exemplo, pós-período de chuvas. Então a gente já vinha numa situação de limite de leitos. Belo Horizonte e Minas Gerais, principalmente o interior do estado, vive numa escassez de leitos, porque nós temos uma margem de reserva muito pequena. Os leitos dão para o dia a dia, mas não para os períodos de contingência. Com o início dessas medidas já de enfrentamento à pandemia, que foi o cancelamento de cirurgias eletivas, isso aí já liberou muitos leitos, porque muitas cirurgias os pacientes precisam se recuperar no CTI após essas cirurgias. A diminuição da circulação do trânsito, então menos acidente de moto, menos acidente automobilístico. O Hospital João 23, que está aqui atrás da gente, ele é referência na América Latina, um dos maiores hospitais da América Latina para o trauma, e viu uma queda no número de acidentes de moto e de acidentes ortopédicos. A parada das aulas nas escolas fez com que circulasse menos vírus respiratório. A gente vê aqui o pronto atendimento do Hospital Infantil João Paulo II está vazio no momento, com uma queda de 70% do número de atendimentos, e o governo do estado reforçou as escalas de médicos antes da pandemia para o pico de doença respiratória. Então nós tivemos condições climáticas, populacionais e de trânsito e o cancelamento de procedimentos eletivos que liberou um pouco de vagas. Com isso, essa nossa taxa de ocupação de 80%, ela caiu bastante. Hoje a gente tem uma taxa média de 50%, inclusive nos dados de ontem, apenas 27% de ocupação nos CTIs. E aí não deixar que essa falsa tranquilidade nos afrouxe nas medidas, porque esse número de 27% é porque já está havendo ampliação de leitos de CTI por meio do hospital de campanha que o governo do estado está montando no Expo Minas e obras emergenciais que foram
feitas em estruturas anteriormente sucateadas, como o Hospital Eduardo de Menezes, que é referência de infectologia, e o Hospital Júlia Kubitschek. Doutor, muito obrigada pela participação, pelas informações, né? A gente vai continuar, então, acompanhando essa situação dos leitos, tanto aqui em Belo Horizonte quanto no estado, que realmente é uma grande preocupação. Só falando aqui para vocês, então, que a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que 2.000 leitos serão entregues no total em um prazo de até 60 dias e também que o hospital de campanha, que está sendo construído pelo governo do estado, vai contar também com 768 leitos, não para atender casos médios ou graves do novo coronavírus, mas para desafogar o sistema de saúde aqui do estado. Eu volto com vocês. Perfeito, muito obrigada pelas informações de Minas Gerais, conversando com a gente ao vivo agora, Caroline Louise.